Boa noite. É sempre para mim uma alegria renovada voltar a essa casa. E, na verdade, eu tenho a felicidade de ter vindo praticamente todos os anos, graças ao empenho do professor Ivo. Há 2 anos atrás, por ocasião da organização do 38º Encontros Nietzsche. No ano passado, por ocasião, como o Nicolau já mencionou, da reunião do GT Nietzsche Anpoff, e este ano, mais uma vez, por ocasião do 42º Encontros Nietzsche. Eu agradeço ao professor Ivo todo o seu empenho, essa minha alegria é ainda mais ampla, porque também é uma oportunidade, por um lado, de rever os meus colegas do GEM, e, por outro lado, de ter vocês como interlocutores desta minha fala. O tema que eu escolhi para hoje é Nietzsche e a crítica da democracia. Durante muito tempo, os comentadores, de modo geral, negligenciaram os aspectos políticos do pensamento nietzschiano. E dentre os vários fatores que contribuíram para tanto, há que se notar a necessidade que então se impunha de desqualificar os diferentes usos e apropriações políticas das ideias de Nietzsche. Nós sabemos da apropriação nazista, por exemplo, pelo nacional-socialismo e também pelo fascismo italiano, das ideias de Nietzsche. Então é como se houvesse uma recusa em se tratar das ideias políticas de Nietzsche, justamente por conta dessas apropriações políticas e desses diferentes usos, de forma a desqualificar isso que havia sido feito desde a década de 1930. Contudo, mais recentemente, nas últimas décadas, começaram a surgir trabalhos que se interrogam sobre a existência ou não de uma dimensão política nos textos de Nietzsche. Esses trabalhos se situam, na sua maioria, sobretudo no contexto dos estudos publicados em língua inglesa. E temos aí uma pleiade de posições distintas que são tomadas. Enquanto certos autores não aceitam que o pensamento nietzschiano possa apresentar uma dimensão política estrito sensu, e aqui eu penso, por exemplo, no Bropia, no Sedgwick, etc. Outros sustentam, ao contrário, que Nietzsche é um pensador político. E aqui nós temos, por exemplo, a posição de Conway, etc. Abraçando, enfim, eu vou me limitar, eu não vou me referir aqui às notas de rodapé, depois, se for necessário, eu posso passar as referências bibliográficas, mas eu só queria deixar claro que, na verdade, eu estou dialogando com intérpretes de diferentes tendências, que veem de formas muito distintas a relação de Nietzsche com a política. Então, abraçando essa última perspectiva de que Nietzsche é um pensador político, há autores pós-estruturalistas que tentam colocar a concepção nietzschiana de agon, caráter agonístico, embate entre dois polos, entre dois adversários, dois beligerantes, colocar essa concepção nietzschiana de agon a serviço de uma nova compreensão de democracia. E há aqueles autores que defendem que essa concepção jamais poderia ser tomada nessa direção. Ou seja, alguns, a partir da concepção de agonismo, que atravessaria a filosofia nietzschiana, fazem do filósofo um defensor da democracia, e outros dizem que a concepção de agon não pode ser tomada nessa direção. Eu abro aqui só um parênteses para esclarecer o que eu estou dizendo. Na verdade, a ideia de agon é uma ideia grega, retomada por Nietzsche. E no que consiste essa ideia? É que não se deve lutar quando se despreza, porque aí o inimigo não está à altura, e não se deve guerrear quando se vence. Então não se trata jamais de derrotar o adversário.
Se trata mais de um jogo em que ora um, ora outro tem a predominância. Acontece que a relação agonística, ela só se dá interpares, no caso da Grécia Antiga, entre os cidadãos livres. Jamais os escravos poderiam participar de uma relação agonística, e tampouco a mulher, na Grécia Antiga, que é comparada ao escravo. Portanto, aqueles que defendem que Nietzsche é um pensador democrático, porque existe na filosofia dele a ideia de agonismo, se enganam redondamente. Porque a relação agonística, eu insisto, só se dá interpares, não se daria, em hipótese alguma, para a totalidade de uma comunidade. É por essa razão que me afasto dessa interpretação. Estamos juntos? Bem, na verdade, essa polêmica toda, todas essas polêmicas que nós encontramos aí, como eu dizia, em particular, entre os estudiosos de língua inglesa, todas essas polêmicas, elas trazem a marca, ou a maioria delas, traz a marca do tempo e do espaço em que elas surgem. E certos textos se deixam levar a questões muito localizadas, limitando-se a adotar um ponto de vista específico. Eles respondem com frequência a interesses pontuais, ou seja, eles não dão conta da totalidade do corpus nietzschiano. O que pretendo? A partir do exame do corpus nietzschiano em seu conjunto, eu não hesitaria em afirmar que as reflexões de Nietzsche sobre as questões relativas ao poder não chegam a constituir uma teoria política acabada. Nietzsche não se apresenta como um teórico do poder no sentido estrito do termo. Ele tampouco sequer um analista político. Mas nem por isso Nietzsche deixa de refletir sobre temas centrais da filosofia política, assim como sobre problemas candentes de sua época. São frequentes as vezes em que ele se detém no exame das relações entre o indivíduo e o Estado, e também são frequentes as vezes em que se empenha em analisar o Segundo Reich de Bismarck, o sufrágio universal e os exércitos nacionais, os partidos políticos e a situação da imprensa, o desaparecimento das nações e a unificação da Europa. Embora atento a essa ordem de questões, Nietzsche não lhes confere estatuto próprio, não as enquadra num domínio particular do conhecimento, nem trata delas com metodologia específica. Ao contrário, na sua obra, a política aparece estreitamente vinculada à moral e à religião. Melhor ainda, moral, política e religião constituem ponto nodal do seu pensamento. Intimamente ligadas, elas integram um campo de investigação mais amplo, ou seja, moral, política e religião são objeto da crítica dos valores. Meu propósito aqui consiste em discutir a crítica que Nietzsche, este pensador francamente antidemocrático, a crítica que ele faz à democracia, questionando e avaliando os argumentos que ele elabora para tanto. Centrando a análise na ideia de igualdade, pretendo examinar as consequências do combate que Nietzsche trava contra as chamadas ideias modernas e as consequências de sua tomada de posição em favor do aristocratismo. Em seus escritos, repetidas vezes, Nietzsche adverte, entre aspas, as palavras são dele, adverte que é preciso armar os fortes contra os fracos. Além do número, os fracos teriam a seu favor a maestria na arte de trapacear, atribuindo importância maior ao instinto de conservação do que à vida. Desde logo, os fracos desenvolveram os talentos da dissimulação.
Para evitar o confronto que não poderiam suportar, muito cedo os fracos aprenderam a agir de maneira insidiosa. Com isso, eles esperavam conservar a qualquer preço a própria existência. No entender de Nietzsche, dessa estratégia, levada à frente pelos fracos, dessa estratégia faz parte o aparecimento das ideias modernas. Ideias modernas, a expressão é do próprio Nietzsche, portanto ela virá sempre entre aspas. Tanto é que ele escreve num fragmento póstumo de 87, 1887 a 1888, e eu cito: cristianismo, revolução, abolição da escravatura, direitos iguais, filantropia, amor à paz, justiça, verdade. Todas essas grandes palavras só têm valor na luta enquanto estandarte, não como realidade, mas como termos pomposos, grifado, como termos pomposos para algo completamente diferente e até oposto. Fim da citação. É desse ponto de vista, portanto, que Nietzsche considera acontecimentos históricos, correntes de ideias, sistemas de governo. É também nesses termos que encara a democracia, o socialismo, o anarquismo. É dentro desses parâmetros que os avalia. Na verdade, a crítica que Nietzsche faz à democracia se estenderá nos seus textos, em particular em Humano Demasiado Humano, ao socialismo e ao anarquismo. Analisar as ideias modernas é um dos propósitos que Nietzsche se coloca em grande parte dos seus escritos. Ao apresentar uma visão retrospectiva de sua obra no Esse Homo faz parte dos últimos textos que Nietzsche elaborou. Sabe? Em 1888, é o último ano em que ele se mantém intelectualmente ativo, e ali ele elabora vários textos, como o caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, o Crepúsculo dos Ídolos, enfim, reúne vários poemas sob o título de Tirambos de Dioniso e também escreve Esse Homo. E Esse Homo, nesse livro, enfim, eu não vou me deter no exame de Esse Homo, vejam só que curioso o título que ele dá, Esse Homo, eis aí o homem, é o que o Pôncio Pilatos diz a Jesus, diz ao povo reunido, não é? Reunido para julgar Jesus e Barrabás, eis aí o homem, Esse Homo. É o título que Nietzsche dá a este livro, em que ele faz uma visão retrospectiva da sua vida e da sua obra. Portanto, ele vai examinar, em vários capítulos, os textos anteriormente publicados. Então, nesse livro de 1888, Nietzsche afirma, por exemplo, que para além de Bem e Mal, escrito em 85, eu cito, em todo o essencial uma crítica da modernidade, não excluídas as ciências modernas, as artes modernas, mesmo a política moderna. Esclarecendo o propósito que ele persegue com esse seu livro, Para Além de Bem e Mal, Nietzsche elucida ao mesmo tempo a amplitude do objeto da sua crítica, é a modernidade enquanto um todo. Pelo seu crivo, ele fará passar o sentido histórico e a objetividade científica, a música wagneriana e a literatura francesa em geral, a emancipação feminina e a igualdade de direitos. Mas ao deixar claro o objeto que ele elege para análise, Nietzsche também traz à luz a perspectiva que pretende adotar para examinar esse objeto. Tanto é que, ainda referindo-se a Para Além de Bem e Mal, logo adiante, no Esse Homo, ele afirma: o olho, por enorme coerção mal acostumado a ver longe, é forçado aqui a captar com agudeza o que está mais perto, a época, o entorno. Portanto, nesse seu livro, Para Além de Bem e Mal, que se apresenta como prelúdio a uma filosofia do futuro, Nietzsche persegue o propósito de criticar a modernidade, toma por objeto de análise as chamadas ideias modernas e, para examiná-las, adota a perspectiva daquilo que se dá em primeiro plano. Se estava habituado a ver longe, agora pretende captar o entorno.
Isso não o impede, porém, de revelar o que por trás dos valores instituídos se esconde e trazer à luz o que esses mesmos valores escondem. Ao contrário, é precisamente por estar em condições de transtrocar perspectivas, a expressão é dele, ver de longe, ver de perto, transtrocar perspectivas que ele pode dedicar-se a avaliar as avaliações. Nesse seu livro, que se intitula Para Além de Bem e Mal, Nietzsche se volta com frequência contra o espírito de rebanho, a expressão é dele, animal gregário, espírito de rebanho, e daí por diante. Ele julga que o homem medíocre procura instituir maneiras de agir e pensar universalmente válidas, procura censurar toda a originalidade, procura reprovar qualquer mudança. Promotor da vida em coletividade, se tentasse viver de outro modo, o homem medíocre sucumbiria. Animal gregário, ele exige ininterruptamente a vitória de cada um sobre si mesmo. A vitória de cada um sobre si mesmo em nome do rebanho. Acreditando ver este animal gregário reinar na Europa de seu tempo, Nietzsche afirma, cito Para Além de Bem e Mal, 212. A igualdade dos direitos poderia muito bem converter-se em igualdade de não direitos. Quero dizer, em guerra geral, há tudo que é raro, insólito, privilegiado. Ao homem superior, à alma superior, ao dever superior, à responsabilidade superior, ao sentimento de potência e ao domínio criadores. Temos aí já afirmações contundentes contra a ideia de igualdade de direitos. Em várias frentes, Nietzsche combate, empenha-se em combater a ideia de igualdade. Vamos examinar 3 textos em que se dá esse combate. O primeiro deles é no ensaio sobre verdade e mentira no sentido extramoral, um texto de 1873. Nesse texto, Nietzsche faz ver que as palavras, quando passam a servir para inúmeras experiências análogas àquela que lhes deu origem, tornam-se conceitos, produzidos por igualação do não igual, a expressão é dele, e convindo a vários fenômenos, os conceitos mostram-se inapropriados e insuficientes a cada um desses fenômenos em particular. Um outro texto, a Gaia Ciência. Na Gaia Ciência, e estamos agora em 82, Nietzsche procura mostrar que nos fundamentos mesmos em que se baseia a lógica está presente a tendência ilógica de tratar o semelhante como igual. Terceiro momento, Para Além de Bem e Mal, 1885. Então, Nietzsche insiste em afirmar que os mecanicistas, ao defenderem a existência de leis da natureza, nada mais fazem do que se curvarem ao impulso democrático dos tempos modernos. E conclui, cito, por toda parte, igualdade diante da lei. Nisso, a natureza não está de outro modo, nem melhor do que nós. Um maneiroso pensamento oculto, em que, mais uma vez, está disfarçada a plebeia hostilidade contra tudo que é privilegiado e senhor de si. Portanto, nesses 3 momentos, ao investigar o processo de formação de conceitos, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, ao examinar a base dos procedimentos lógicos na Gaia Ciência, ao analisar a atitude dos homens de ciência em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche encontra ocasiões propícias para atacar a ideia de igualdade. Mas a sua crítica vai além. Por quê?
anunciada por religiões ou defendida por correntes políticas, a ideia de igualdade se converte, no entender de Nietzsche, numa ideia falaciosa e astuta. Desde os primeiros tempos, a noção de equilíbrio de forças teria regulado as relações humanas. Para conservar a própria existência, os indivíduos mais fracos procuraram associar-se. Vivendo gregariamente, esperavam enfrentar aqueles que, mais fortes do que eles, pudessem vir a ameaçá-los. Por outro lado, os adversários, fossem indivíduos ou grupos, sempre que tivessem forças equivalentes, concluíam a paz e estabeleciam contratos entre si. Assim surgiu, no entender de Nietzsche, a noção de direito. Reconhecendo-me direitos e permitindo-me preservá-los, cada integrante do grupo ao que eu pertenço comporta-se com prudência porque me toma como aliado contra uma terceira força que nos ameaça. Comporta-se com receio, uma vez que teme confrontar-se comigo. E comporta-se com astúcia, já que espera, em troca, que eu reconheça os seus direitos e lhe permita preservá-los. Assim, no contexto da filosofia nietzschiana, direitos mantêm relações de força, constituem, na expressão do filósofo, constituem graus de poder. Cito o Anticristo, parágrafo 57, nessa direção. A desigualdade de direitos é a condição necessária para que os direitos existam. Um direito é sempre um privilégio. Fim da citação. Meus direitos são essa parte de meu poder que os outros reconhecem e me permitem conservar. Meus deveres são os direitos que os outros têm sobre mim. Daí se segue que os direitos duram tanto quanto as relações de forças que lhes deram origem. A partir do momento em que a força de um certo número de indivíduos se reduz consideravelmente, os outros membros do grupo não mais reconhecem os seus direitos. Mas se ao contrário, a sua força aumenta, são eles que não mais garantem os direitos alheios. À medida que as relações de força sofrem modificações profundas, certos direitos desaparecem e surgem outros. Dessa perspectiva, a igualdade dos cidadãos perante a lei, que no entender de Nietzsche é eco da igualdade dos homens diante de Deus, a igualdade dos cidadãos perante a lei não passaria de uma fórmula forjada por quem precisa somar forças para subsistir. Ora, é sobretudo a ideia de igualdade associada à tendência democrática da modernidade que Nietzsche combate. Não é, pois, por acaso que ele se volta contra Rousseau. Pregando a igualdade, o autor do Contrato Social, Rousseau, pretende voltar ao estado de natureza, a um estado primitivo, natural e puro. De fato, no entender de Nietzsche, sua maneira de pensar estaria errada desde a base. Rousseau teria se equivocado quanto à relação de causa e efeito que estabeleceu entre a civilização e a moralidade. Da perspectiva nietzschiana, não cabe à civilização a responsabilidade pela má moralidade. Ao contrário, dirá Nietzsche, é nossa boa moralidade a responsável pelo caráter lamentável de nossa civilização. E aqui, só um parênteses, nós notamos já esse vínculo entre moral e política. Enfim, a civilização ocidental fez do homem um animal enfermo, precisamente porque o impediu de extravasar a sua própria força, com estas ideias, como a ideia de igualdade de todos perante a lei, etc.
Associando Rousseau à Revolução Francesa, Nietzsche não hesita em tomá-lo como um dos seus impossíveis. Aqui eu me refiro a um capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, e há uma passagem lá em que, Incursões de um Extemporâneo, é o título do capítulo, o primeiro parágrafo desse capítulo, há uma passagem em que Nietzsche estabelece a lista dos impossíveis para mim. E dentre estes impossíveis para Nietzsche está precisamente Rousseau. Pouco me importa, dirá Nietzsche, a farsa sangrenta a que deu lugar essa revolução, a Revolução Francesa, sua imoralidade. O que odeio é a sua moralidade rousseauista, moralidade de Rousseau. As pretensas verdades da Revolução, através das quais ela continua a causar efeitos e convencer a pôr do seu lado tudo o que é superficial e medíocre. A moralidade de Rousseau, no entender de Nietzsche, teria, na verdade, levado a Revolução Francesa a colocar, a aliar-se com tudo o que é superficial e medíocre. Por tentar impor o que é uniforme, a moralidade rousseauista, que teria, de certo modo, suscitado a Revolução Francesa, esse acontecimento histórico, consistiria, sobretudo, numa determinada concepção de igualdade. Aquela que entende por igualdade, precisamente, o nivelamento gregário. Ao defendê-la, Rousseau teria contribuído de maneira decisiva para a Revolução Francesa, mas ele teria igualmente contaminado com suas ideias a filosofia de Kant. Referindo-se a Kant, no prefácio à Aurora, Nietzsche afirma, cito a Aurora: também ele, Kant, foi mordido pela tarântula moral Rousseau. Também ele tinha, no fundo da alma, o pensamento do fanatismo moral, do qual um outro discípulo de Rousseau, ou seja, Robespierre, se sentia e se confessava o executor. Fim da citação. A partir do exame desse texto, pode-se levantar duas questões. Antes de mais nada, esse texto revela que a Nietzsche não escapam os rastros deixados pelo pensamento de Rousseau na filosofia de Kant. Se Nietzsche não se mostra inovador ao apontar esse fato, lugar comum para a maioria dos comentadores, ele mostra a sua originalidade ao julgar esse fato. Kant e também Robespierre, na condição de discípulos do pensador genebrino Rousseau, teriam herdado o seu fanatismo moral. E o fanatismo, presente, aliás, igualmente em Lutero e em todos os espíritos limitados, o fanatismo traduziria a defesa de convicções profundamente enraizadas, impedindo a descoberta de novas ideias. Nietzsche afirma, no prefácio à Aurora, e eu cito: o condicionamento patológico de sua ótica fez do convicto fanático Savonarola, Lutero, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, o tipo oposto ao espírito forte, tornado livre. Por outro lado, esse texto faz ver que Nietzsche está atento às preocupações morais que se espraiam por toda a obra de Rousseau. Tarântula, não é? Aranha, que enreda em sua teia, causa febre e provoca delírios. O cidadão de Genebra, Rousseau, teria impresso a sua marca no século XVIII. E assim se caracterizaria o período histórico em que ele viveu. Feminismo. Rousseau, reino do sentimento, testemunho da soberania dos sentidos. Mentira. Palavras aqui de Nietzsche. No contexto do pensamento nietzschiano, a figura de Rousseau só adquire contornos mais precisos quando contraposta à figura de Voltaire. Uma passagem de Um Humano Demasiado Humano permite compreender que Voltaire encarna precisamente a antítese de Rousseau. Escreve Nietzsche. Não é Voltaire, com sua natureza comedida,
levada a regularizar, purificar, reconstruir, mas Rousseau, suas loucuras, suas meias mentiras, que suscitaram esse espírito otimista da Revolução Francesa, contra o qual lança o apelo écraser l'infâme. Na verdade, o Nietzsche aqui, muito marotamente, ele vai se apropriar da frase de Voltaire, écraser l'infâme, que é uma frase que Voltaire expressa contra o poder da igreja. Então vamos destruir a infâmia, o infame, etc. Não, ele se apropria da frase de Voltaire para voltá-la contra a Revolução Francesa. Então, de um lado, as luzes, a filosofia iluminista, Voltaire, de outro, a Revolução Francesa. De um lado, o aristocratismo, de outro, a plebe. Ao fazer ricochetear a frase de Voltaire contra a Revolução Francesa e contra Rousseau, o autor de Humano Demasiado Humano, Nietzsche, revela as suas preferências. O autor desse livro, Humano Demasiado Humano, que é um livro para espíritos livres e que foi publicado precisamente em memória de Voltaire, no 100º aniversário de sua morte, em 30 de maio de 1788. Portanto, aqui, Nietzsche reafirma as suas predileções. Que Nietzsche tome a defesa do aristocratismo contra o ideal gregário fica evidente quando se percorre os seus textos. Contudo, a aristocracia de que ele fala não é somente fruto de elaboração teórica. Em diferentes momentos, Nietzsche supõe encontrá-la. O homem nobre, a que se refere, não se reduz a mero conceito. Em contextos muito precisos, acredita deparar-se com ele. Nietzsche julga que existiu nos séculos XVII e XVIII com a nobreza francesa, no Renascimento com a comunidade aristocrática de Veneza e, sobretudo, na antiga Grécia com a aristocracia guerreira. Lançando mão dos estudos históricos, Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um tipo determinado de organização social. Mas não é simplesmente para isso que ele recorre à história, e sim para enriquecer a sua crítica dos valores. Além da contribuição decisiva da pesquisa histórica, Nietzsche conta com o concurso da filologia. Aliás, no prefácio à Genealogia da Moral, ele sugere, cito, que algo da escolaridade histórica e filológica, inclusive um inato sentido seletivo em vista de questões psicológicas em geral, fecho aspas, auxiliaram a instaurar o procedimento genealógico e a elaborar a crítica dos valores. Ao deter-se no exame do cristianismo, por certo, Nietzsche recorre à filologia. Ao empenhar-se na análise da moral dos ressentidos, sem dúvida, ele lança a mão da história. Não caberia aqui, porém, apreciar o uso ou apropriação que Nietzsche faz de dados filológicos ou elementos históricos, mas apenas de sublinhar o propósito que ele persegue de recorrer à história e à filologia nas suas reflexões sobre a proveniência e as transformações por que passam os valores. Munido desses elementos, Nietzsche aplica-se então a refletir sobre doutrinas morais, eventos políticos e ensinamentos religiosos. De posse desses dados, dedica-se a examinar a tendência democrática da modernidade. Enquanto psicólogo aí no sentido nietzschiano, de genealogista, é enquanto psicólogo que Nietzsche encara o ideário moderno. Pretende diagnosticar os móveis ocultos daqueles que apoiam esse ideário. É na qualidade de genealogista que o avalia, quer julgar os valores inconfessados daqueles que defendem esse ideário. Nietzsche entende que, graças a Rousseau e à Revolução Francesa,
As ideias modernas se impuseram em detrimento de toda ordem hierárquica. É o que o leva a denunciar nas ideias modernas a obra do cristianismo e o procedimento dos ressentidos. E aqui, vocês notam, voltamos mais uma vez à ideia de que moral, política e religião se acham estreitamente ligadas, constituem um ponto nodal no pensamento nietzschiano, porque são objeto da crítica dos valores. Na velha ciência, Nietzsche assegura, e eu cito, foi a Revolução Francesa que colocou o cetro, solenemente e sem reservas, nas mãos do, entre aspas, homem bom, nas mãos do cordeiro, do asno, do ganso e de tudo o que é irremediavelmente superficial e estridente, maduro para um manicômio das ideias modernas. E da citação. Gaia Ciência 350. Na Europa de sua época, Nietzsche julga testemunhar uma crescente uniformização. Na medida em que se abandona a preocupação com a hierarquia, tem-se de abrir mão das diferenciações. É nesse sentido que Nietzsche escreve no Crepúsculo dos Ídolos a doutrina da igualdade. Mas não existe veneno mais venenoso. É que parece pregada pela própria justiça quando é o fim da justiça. Aos iguais o igual, aos desiguais o desigual. Essa seria a verdadeira divisa da justiça e o que daí decorre, nunca igualar o desigual. Ao encarar a igualdade como sinônimo de nivelamento gregário e uniformização, Nietzsche faz dos seus ataques a esta ideia o cerne argumentativo da crítica que dirige à democracia. Importa notar aqui que o princípio de ação comum às mais diferentes definições de justiça, e eu não vou passar em revista todas elas, mas o princípio comum, princípio de ação comum às mais diferentes definições de justiça se baseia numa ideia central, que é a ideia de igualdade. É certo que se pode falar em igualdade em diferentes registros. Falamos em igualdade matemática, igualdade geométrica, igualdade lógica, igualdade formal, igualdade material, igualdade política, igualdade jurídica. Nós todos sabemos que na Declaração dos Direitos do Homem, por exemplo, o artigo 1º define: todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Essa afirmação reveste a forma de uma asserção de fato no que diz respeito à natureza das coisas. Mas essa afirmação, a de que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, essa afirmação não designa algo real, e sim um ideal que não se realiza em sociedade alguma. Essa afirmação aponta, pois, apenas para a igualdade formal de direitos. Portanto, quando se fala em igualdade, deve-se empregar o termo determinando de modo preciso as ideias que a ele se quer associar. Mais ainda, deve-se distinguir com precisão, de um lado, o ideal que se quer atingir e, de outro, a situação que de fato existe. De um lado, a igualdade formal, que consiste nos direitos dos indivíduos, nas regras segundo as quais eles são tratados, e de outro, a igualdade material, que consiste no que de fato eles são, tanto do ponto de vista de sua situação material, quanto do ponto de vista de sua condição pessoal. Juntos até aqui? Pesquisas na área da biologia e da psicologia bem mostram que os indivíduos diferem nas suas configurações genéticas e disposições afetivas.
A afirmação de que todos os seres humanos são iguais não pode basear-se na posse da inteligência, da razão, de certas propensões emocionais, de determinada tendência moral ou de qualquer dado dessa espécie. Em suma, não existe base factual para o princípio da igualdade, donde se poderia concluir que, longe de remeter a uma assertiva factual, a ideia de igualdade se apresenta como um princípio ético básico. Com essa afirmação, a afirmação de que a ideia de igualdade se apresenta como um princípio ético básico, com essa afirmação Nietzsche sem dúvida concordaria. A ideia de que a igualdade não é uma assertiva factual contaria com a sua adesão. Claro, Nietzsche não considera os seres humanos todos iguais, como nós já vimos. Aliás, não são poucas as passagens em que ele argumenta nessa direção, nesse sentido. Também a ideia de que a igualdade é um princípio ético básico contaria com o assentimento de Nietzsche. Mas, nesse caso, ele se empenharia em mostrar que esse princípio se encontra na base de uma determinada moral, da moral cristã. Moral essa que ele combate, sem sombra de dúvida, porque é a moral dos fracos. Tanto é que, em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche não hesita em afirmar que, cito, o movimento democrático constitui a herança do movimento cristão. Mas é sobretudo enquanto ideal que jamais se realiza que a ideia de igualdade poderia atrair a atenção de Nietzsche. No S.O., Nietzsche declara, logo no prefácio, segundo parágrafo, declara que derrubar ídolos, cito, derrubar ídolos, minha palavra para ideais, isso sim já faz parte do meu ofício. E, para tanto, é de extrema relevância o recurso à história. O trabalho do historiador contribuiria para denunciar as normas de conduta que se apresentam como absolutamente necessárias, apontando o momento de sua produção. Concorreria para atacar os juízos que se pretendem universalmente válidos, mostrando as circunstâncias de seu aparecimento. Colaboraria, enfim, para desmascarar as generalizações indevidas, ressaltando a especificidade de cada caso. E seria, sobretudo, imprescindível o trabalho do historiador na crítica dos ideais, na medida em que constituiria uma eficiente arma de combate contra todo e qualquer impulso metafísico. Da perspectiva nietzschiana, pensar num ideal democrático apresentaria pelo menos dois inconvenientes. Antes de mais nada, implicaria comprometer-se com a fabulação metafísica. Expediente, ideal, não é? Derrubar ideais, ídolos, isso sim faz parte do meu ofício, toda a crítica metafísica. Muito bem, então, dizia, então, antes de mais nada, pensar no ideal democrático apresentaria dois inconvenientes. Implicaria comprometer-se com a fabulação metafísica, expediente daqueles que lançam mão, expediente de que lançam mão os que não se mostram capazes de aceitar esta nossa humana condição e por isso mesmo recusam este mundo em que nos achamos aqui agora em nome de outro que seria essencial, imutável e eterno. E além disso, pensar no ideal democrático acarretaria endossar a ideia de igualdade formal dos membros da sociedade, ideia essa que pressuporia proceder ao nivelamento gregário e à uniformização. Ora, vamos ao que interessa, né? Numa sociedade como a nossa, que se organiza justamente em torno da competição, e esta é tanto maior quanto mais indeterminado for o campo de ação das comparações, cada um tem o direito de julgar que vale tanto quanto qualquer outro, mas não tem como possuir o mesmo valor. Numa sociedade como a nossa,
em que o nivelamento promovido pelo consumo apenas aprofunda a desigualdade, a pretensa igualdade social coexiste com consideráveis diferenças de fato quanto ao poder, à riqueza, à cultura. Numa sociedade como a nossa, em que a igualdade formal de direitos se converte, na verdade, em uniformização consumidora, o ressentimento atinge o seu clímax. Nós sabemos que, dentre as descobertas filosóficas mais importantes dos últimos 150 anos, figura, sem sombra de dúvida, a do fenômeno do ressentimento. Ao investigar como os valores morais foram instituídos, Nietzsche diagnosticou com lucidez, por vez primeira, a maneira de pensar, agir e sentir dos ressentidos. Incapaz de reagir, o indivíduo torna-se rancoroso e busca vingar-se. Não logrando equiparar-se ao seu ofensor, sente-se impotente e então ressente-se. Mas a inveja, o ciúme e a raiva também são fontes de ressentimento. Ao sentir-se desgostoso por não possuir o que o outro possui, o indivíduo esforça-se por obter o que deseja, não sendo bem-sucedido nos seus esforços, sente-se impotente e então ressente-se. É sempre de uma certa disposição a comparar-se com o outro que nasce o ressentimento. Aplicando tais ideias às relações sociais, seria possível sustentar que quanto maior a distância entre a condição jurídica dos diversos grupos sociais, condição essa dada pelo sistema político ou pela tradição, e o seu poder real, maior será o ressentimento. Num sistema social nitidamente diferenciado, ou numa sociedade de castas, como por exemplo na Índia, pequeno seria o ressentimento. E de igual modo, numa democracia que tanto social quanto politicamente tendesse à igualdade de riquezas. Levando às últimas consequências esse raciocínio, não há como furtar-se a concluir que, ao fomentar a diferença de status, nossa sociedade promove e provê a cada instante o ressentimento. Mas aqui eu gostaria, na verdade, de usar essa análise, ou melhor ainda, essa noção nietzschiana de ressentimento, para abordar o que ocorre entre nós a partir de outra perspectiva. Porque, a meu ver, na sociedade brasileira de hoje, que está atravessada por clivagens aparentemente insuperáveis, ressentido não é aquele que não tem condições de adquirir o bem que ele almeja. Ressentido é aquele que tem o bem e que não quer permitir que outros tenham o bem que ele possui. E aqui é possível nós recorrermos eu recorro aqui a Baudrillard, num livro já antigo, de 1970, intitulado La Société de Consommation, a Sociedade de Consumo, que mostra que, no fim das contas, os bens, eles não valem pelo seu valor de uso, digamos assim. Os bens, eles valem enquanto signos distintivos de determinados segmentos sociais. Então, no meu entender, esta noção nietzschiana nos permite, de ressentimento, nos permite, de alguma maneira, diagnosticar o ressentimento, onde ele aí mais se acha nos dias de hoje. Né? Enfim, nesses segmentos sociais, daqueles que não querem ver que segmentos mais desfavorecidos possam aceder aos bens que eles já possuem. Bem, para tratar dessas questões, me parece que o pensamento nietzschiano pode ser de grande valia. Ele revela o seu caráter inovador quando se trata da crítica à cultura. Nesse contexto, enquanto imposição do que é uniforme, do que é gregário, que Nietzsche vê a igualdade. Por conseguinte, é enquanto supressão das diferenças e singularidades que ele a concebe.
Mas, ao fazer da política objeto da crítica dos valores, Nietzsche é levado a sublinhar que os efeitos nocivos do movimento democrático não se restringiriam à esfera política estrito sensu. Eles se dariam a ver na cultura de um modo geral. Nessa direção, Nietzsche pergunta, numa passagem de Para Além de Bem e Mal, e eu cito: nós que somos de outra crença, nós para quem o movimento democrático não é meramente uma forma de degradação da organização política, mas uma forma de degradação, ou seja, de apequenamento do homem, sua mediocrização e rebaixamento de valor, para onde temos nós de apontar nossas esperanças. É dessa forma pouco usual nos dias de hoje que Nietzsche se posiciona em relação à democracia. É dessa maneira polêmica que ele trata dela. O exame de diversas passagens em que Nietzsche se ocupa com a tendência democrática da modernidade me leva a julgar ambivalente a posição que ele adota. Se no âmbito da crítica da cultura Nietzsche se mostra inovador, é certo que em seus ataques à tendência democrática dos tempos modernos, toma defesa do aristocratismo. A meu ver, importa ressaltar aqui que, embora julgue que não se pode ignorar as consequências no domínio cultural da ideia de igualdade entendida enquanto nivelamento gregário e uniformização, antecipando assim a crítica que veio a ser posteriormente desenvolvida pela Escola de Frankfurt do que se chamou de indústria cultural, Nietzsche assume posições com consequências políticas dificilmente defensáveis nos dias de hoje. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos vocês.